Tudo o resto, hoje com uma cara bonita, mas para quem nos está a ouvir isso é só indiferente. No entanto, pela primeira vez estamos a filmar este Tudo o Resto. Porque temos meios, ou queremos parecer que temos meios. Aos 31 anos ele já traz na bagagem uma carreira de ator que ultrapassou as telenovelas e as fronteiras do país. Fronteiras que com o voluntariado também já foram ultrapassadas. Já deu tudo na música com um projeto que lhe valeu duras críticas, mas saiu emocionalmente reforçado dessa luta. E eu sei que ainda não adivinharam com quem é que eu estou, mas é com o Ângelo Rodrigues. Olá, tudo bem? Tudo bem? Sim. Boa descrição, sim. Gostaste? E obrigado por reduzir todo o meu trajeto a uma cara bonita. Não, eu disse que não eras Eu sei, só uma estou a cara brincar, bonita. estou a brincar. E Ângelo, eu acho que tu não fazes ideia disto, mas a primeira vez que nós nos cruzámos foi em 2008. Ui. Fomos ambos finalistas do casting da MTV. VJ. Boa. E a Luísa ganhou. Boa. A Luísa Barbosa. Sim. Mas nós chegamos aos 10 finalistas? Sim. Porquê que não me lembro? Porque. Não chegámos aos 10. Eu cheguei a finalista de. Sim. Não, eles Eu em lembro-me Lisboa que nos- escolheram 20 finalistas. Depois ficaram 10. Mas eu lembro que whatever. os últimos 10 finalistas tinham 2 homens. Era Sim, eu eras e tu e outro o rapaz. Véstia, Francisco Véstia. Era Francisco, isso eu lembro-me. Sim. Sim, mas não me estou a recordar. Não faz mal, não Foste faz simpática comigo? Não te falei. Eu era a coisa mais Ok. tímida do universo. Eu estava na Mas eu- faculdade e fui lá ocupar o tempo. Mas eu era Ainda bem estava. mais. Quer dizer, Não, não. somos da mesma idade. És de Ok. 87. Somos 87. Boa. Sim. Boa colheita. Mas depois correu-te melhor a ti. Não, eu corro bem. Eu estou onde eu quero. Não te preocupes. Não, são trajetos. Olha, são... achas que te correu bem? Essa é uma boa pergunta. O quê? Na altura? Não, achas que te correu bem a partir daí a tua vida? Sim. Não estou a andar para trás sequer. Estou no lugar onde eu queria neste momento. Eu lembro-me Não que te achei talentoso na altura e talvez eu me lembre também melhor de ti, porque depois te tornaste conhecido e porque a tal questão de serem apenas 2 rapazes. Mas eu lembro-me que te achei talentoso, tímido e muito magro, coisa que tu não és agora. É verdade, sim. Fazendo este fast forward, esta elipse temporal, sim, mudou muita coisa, inclusive o meu peso. Mas sabes que essa não foi a primeira vez que eu concorri ao MTV, ao concurso sério? MTV. Olha, a primeira vez que Foi eu quando ganhou o concorri. Filomena? Não, ganhou. O Diogo? Não, o Diogo já lá estava. Depois Foi do a Diogo. Filomena. Cautela. Pá, será que foi o Diogo? Eu lembro-me que eu tinha 17 anos, eu morava Uau. no Porto ainda. Tiveste de E pedir o autorização concurso- aos teus pais? Não, eu menti no casting e disse que tinha 18 anos, porque o casting era para maiores de 18 anos. E só depois de eu ter sido selecionado, também acho que fui selecionado para os 20, ou o que é que era, os 20 finalistas, eles acho que acharam graça à minha, não sei, espontaneidade na altura. Sim. É aquela inconsequência da idade, sabes? Yeah. Estás ali, epá, não estou-me a cagar para isto, Exato, e bora até lá. quando estás a cagar as coisas até E até saem correm bem. Sim. E eles acho que acharam piada a isso. Tanto que o diretor desse casting, que era o Gilberto Madail, depois acabou por ser meu professor na ETIC num curso de realização que eu tirei. E ele lembrava-se perfeitamente dessa altura. E eu aí confessei-lhe: olha, eu menti, tinha 17 anos na altura, desculpa. Ainda bem que não ganhaste. Pois, sim, calhar teria ias ter sido, descoberto. teria sido outro trajeto. Sabes que é muito engraçado esta fase que nós estamos a viver agora, este boom digital, porque hoje as plataformas são muito mais democráticas, ou seja, É verdade. as pessoas decidem. E na altura era bem diferente, não é? Nós tínhamos que procurar, mesmo eu sempre quis ser ator, não é? Mas as plataformas eram outras, ou seja, só havia uma via do teatro, ou uma via das telenovelas, ou esta coisa Agora somos paralela. todos muito multiplataformas. Mas isso é interessante porque torna-nos muito mais aptos, Mais competentes, eu acho, dá-nos mais skill. mais skills, sim, mais versáteis. Yeah. E o truque hoje em dia é mesmo esse. Tu vês pelos youtubers, não é? Sim. Eles fazem um vídeo e sabem eles que editar editam. e sabem tratar do áudio e sabem Claro. colocar. Exatamente. E tu já disseste que querias ser ator, fizeste formação nessa área? Claro. Antes ou depois dos Morangos? Antes dos Morangos, eu já fazia teatro desde os 15 anos, portanto o meu background vem do teatro. Perfeito. Quando eu fazia teatro numa companhia semi-profissional em Santa Maria da Feira, com 18 anos é que eu dei o salto cá para Lisboa para estudar. Sim. Este para a grande cidade. Sim, para a grande cidade, a adaptação natural de um adolescente pré-adulto, e fui para a Faculdade de Letras. Isto é engraçado, e tinha que arranjar um trabalho, acho que pouca gente sabe disto, tinha que arranjar um trabalho nos primeiros 15 dias, que era para poder pagar os meus estudos. Sim. E a primeira entrevista de trabalho que eu fui foi ao Lux. Então eu fui barman do Lux durante 6 meses, aos E 18 ficaste. anos. Boa. Espera, Tu aos 18 anos já estavas a curtir o Lux assim à grande. eu não bebia álcool.
Eu não Ok. bebi álcool. Eu só comecei a beber álcool aos 21 anos, depois de acabar os morangos com açúcar. Uau! Ou seja, eu via as figurinhas de toda a gente, Sim, sim, estavas sempre sóbrio. sempre sóbrio. E isso Sim. foi muito engraçado Grande responsabilidade. começar assim. Mas conseguia pagar os estudos, mas entretanto não conseguia conciliar esta coisa de. Estava 3 dias a viver à noite Sim, depois tinhas e que como um recuperar morcego e depois tinha que estudar durante o dia e então acabei por mudar de Mas curso. foi bom para o mielheiro. Não dava para pagar as contas porque no Lux não pagam bem, lamento dizer. Ups! Mas isto para te dizer, fiz pequenas formações também entretanto, Sim. e entretanto começo a fazer televisão Uhum. e acho que só aos 21 anos, depois da minha segunda novela, depois dos Morangos, vou estudar realização para a ETIC. Ok. Ou seja, eu preferi primeiro, já que eu tinha algum know-how ou já trabalhava na área, preferi primeiro conhecer o outro lado, atrás das câmaras, para depois então aprofundar a minha grande paixão. E foi isso que eu fiz, tirei um curso de realização na ETIC e quando acabei esse curso, concorri ao conservatório. Portanto, depois fiz a minha licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema, Ok. com Erasmus, no Rio de Janeiro. Uau, Erasmus no Rio de Janeiro, que adorava. E depois, morangos com açúcar. Conta-me essa parte. Como é que alguém que tira um curso no conservatório e que fez essas coisas todas entra no mundo da televisão? Assim. Certo. Revolucionou a tua vida? Tinhas preconceitos em relação à série? Tinha os naturais preconceitos que toda a gente tinha, mas não te esqueças que Mas eu era muito o target tu da eras a série. geração morangos, Não eu é? estava. Portanto, eu era o miúdo Tu, eu. que na primeira, segunda ou terceira temporada saía da praia ou saía das Mas aulas a correr para ir. claro. Já viste como o Pipi e a tempo Joana. muda? É incrível. Eu cheguei a ver a primeira temporada quando eles foram ao teatro, fizeram Sim. uma peça de teatro. Eu fui ao Coliseu no Porto vê-los. Yeah. Olha lá, Percebo. portanto, Sim. eu virei do aficionado, o fã, a pessoa que estava a fazer. Sim. Sendo que ali a partir da terceira, penso que a terceira temporada deixei de ver, naturalmente porque Sim. comecei a ficar mais velho e entrei depois na quinta temporada. Mas quando entraste, ainda tinhas aquele fascínio do uau, estou aqui no sítio onde Nem por isso. os meus ídolos estiveram, algo do género. Nem por isso, mas eu sinto muito isso em relação aos mais velhos. Mas já podemos tocar nesse assunto. Ok. Mas o meu background, a minha tia sempre foi atriz. Ela foi a fundadora da Saver Troupe, que hoje em dia é o Teatro do Campo Alegre, no Porto. Portanto, eu sempre vivi muito com a minha infância povoada pela cultura, percebes? Sim. Peças de teatro, filmes, exposições, museus. Portanto, foi e havia uma coisa interessante que era, sempre que eu vinha passar férias, nas minhas férias grandes do verão, a Sim. Lisboa, a minha tia levava-me aos bastidores das novelas. Uau. Então é muito interessante porque eu tinha ainda tenho um livro de autógrafos quando era miúdo, 12, 13 anos, e alguns autógrafos que eu tenho lá eu voltei a trabalhar com esses atores mais tarde. Então há histórias super engraçadas, como um autógrafo que o Rogério Samora me deu quando eu tinha 14 anos e depois, passado 15 anos, voltei a trabalhar com ele e mostrar-lhe esse autógrafo. Ou, por exemplo, a Fernanda Serrano. Nós devias fazer throwbacks no teu Instagram Não, com esses acho que sempre autógrafos. sempre que trabalhar com uma pessoa que Sim, me deu um sim. autógrafo, não é? Lembro-me perfeitamente que eu tinha. Era apaixonado pela Fernanda Serrano, Quem era não? muito miúdo, Sim. tinha 12 anos E e ela depois escreveu-me. contracenaste com ela? Ainda não. Ok. Ainda não. Oi. E ela escreveu assim: para o futuro galã Ângelo Rodrigues. Eu tinha 12 anos. Estás a ver? Mas ela já conseguia ver aí o sparklezinho. exatamente. Claro que sim. O que é que tu gostaste mais assim, em televisão com os morangos? Foi uma coisa natural, uma consequência natural do meu trabalho, zero deslumbramento mesmo. Zero Sim, deslumbramento. era mesmo. isso que eu queria saber. A questão dos mais velhos era essa coisa, acho mesmo que é a melhor formação. Das melhores formações é tu poderes estar a partilhar o mesmo lugar com pessoas que estão cá há muito tempo e que tu admiras profissionalmente. Uau! Aproveitas para aprender, não é? Não, tantas vezes que eu estou em platô, ainda acontece hoje em dia. É uma pessoa que tu admiras profundamente e tu perdes também da cena, estás num ensaio só a Ficas ver o que ela absorvido está a fazer. pela trabalho. Uau! Pensas goals. Ela quero pegou, isto para mim. ela pegou no que está aqui escrito e transformou isto numa coisa incrível. Como? Estás a ver? E esta sabedoria, eu quero muito beber disso. És nos muito próximos observador então. anos. Claro. E também tens essa humildade, não é? De perceber que as pessoas estão a fazer bem e tentares. Caramba, porra, claro. que sim. Então, Só mas porque é podias não ter. que eu ia dar aqui a Por exemplo, fazer o uma coisa. Sisley Dias ligou-te depois do
depois da entrevista? Não temos uma relação assim muito próxima, Ok, mas ele já podia ter trabalhámos. ouvido e podia ter ficado chateado. Queres contextualizar? Quero. O Ângelo esteve no Cala-te Boca e disse que o Sisley tinha sido a pessoa que na altura, ou porque ainda não estava preparado, ou porque aquilo não era a praia dele, Sim. tinha sido a pessoa que tinhas visto contracenar, que se calhar não estava tão apta Sim, a fazer. mas como ele, havia muitos, eu próprio era muito fraco Sim, na sim, altura. sim. Hoje em dia ainda me acho um ator muito limitado. Eu acho que na altura eram todos um bocadinho, tendo em conta que isso. nenhum tinha começado há muito tempo. Claro, Ou percebes? estavam a Muita começar gente por está a ali. começar E vocês ali. filmavam todos os dias, imensas Todos os dias, horas. de segunda a sábado, Claro. 12 horas por dia. E eram muito novos, havia ali Nós somos imensos literalmente fatores. atirados aos leões, não é? Exato. É muito por aí. É tipo, vai, agora tens 30 páginas por dia para decorar. Yeah. Vai, miúdo, ação. Sim, E imagino. depois o mercado acaba por funcionar como um funil. Porque entra muita gente e depois Saem sai a dois. conta-gotas. É isso. Yeah, é isso mesmo. Já se percebeu que és muito observador, não é? Muito, diria, metódico. Preparas-te bem para as entrevistas, preparaste-te muito bem para o Cala-te Boca. Não, E fiz o meu trabalho de casa só. Vieste a ler tudo. Para tudo o resto, ouviste algum? Não, quer dizer, Não, ouvi o início de da Bumba Bumba. Não Fofinha, sim, que eu gosto muito do trabalho então não dela. ouviste o que o Rui Unas disse sobre ti no Bem terceiro ou mal, episódio. não Então ouvi. nós vamos recordar. Ai meu Deus. O Rui disse que foste o convidado que mais o surpreendeu até hoje, mas ele já entretanto te disse isso também, não Sim. foi? Ele disse que tinha muitos preconceitos em relação a ti, que vocês até já tinham sido colegas em Certo. algumas novelas. Ele achava que eras muito fútil, mas percebeu no Maluco Beleza que afinal eras um rapaz sensível, culto e acima de tudo honesto, porque assumiste algumas das tuas inseguranças durante a entrevista. Aliás, esse episódio do Maluco Beleza serviu para mudar a opinião que as pessoas também tinham sobre ti. Sentiste isso? Senti, sendo que estamos a falar também de um nicho de pessoas que vê, as pessoas que gostam mesmo desse tipo de conteúdo, podcasts, entrevistas longas, que é contracorrente. Hoje em dia nós Sim. queremos coisas tão rápidas. É verdade. Como é que tu dizes uma coisa? Olha, agora vais parar 1 hora e vais ver só o que esta pessoa tem para dizer. Sim. É difícil, portanto, eu acho mesmo que é contracorrente no Sim. mundo em que vivemos agora. Mas à partida essas pessoas estão muito disponíveis para Exatamente, ouvir os outros. exatamente. Portanto, Talvez com menos preconceitos, não é? Menos tabus sim, em relação à pessoa. E há muito essa coisa no Rui Unas, no Maluco Beleza, ele já tem esse crivo, esse cunho de ok, se eu trago aqui esta pessoa é porque ela terá alguma coisa para dizer. claro. Mas eu senti esse preconceito inicial, foi muito engraçado. Mesmo da parte dele. Estou a falar mesmo da parte Sim, dele, sim, sim. E sentia que isso me estava a inibir de alguma forma. Porque eu sou, parece que não, mas eu só quando me sinto muito à vontade, é que quando me sinto aqui numa zona de conforto, mesmo a trabalhar acontece isso, Sim. é que eu fico desinibido. Eu, claro que neste processo de amadurecimento vamos ficando mais velhos, vou perdendo algumas inibições, Sim. porque também já me conheço melhor, Sim. estou mais seguro de algumas qualidades que possa eventualmente ter, mas senti ali que havia ali uma parede inicial. Então vamos lá aqui partir pedra. Como é que E, partiste essa pedra? pá, lá está, a honestidade acima de tudo. Não me estou aqui a armar em nada que eu não sou. Ok. E um pouco, as viagens trouxeram um pouco disso, que é um autoconhecimento de saber qual é que é o meu papel aqui, percebes? O que eu quero para a minha vida. Boa, bocado assim. olha. E se calhar muito porque viajas também sozinho. Sim. Não é perdes, não se perde tempo, ganha-se. É. Mas ficas muito tempo a refletir. Às vezes também, porque viajas, nós sabemos, e tu sabes, viajas muito, tu viajas um bocadinho. Quando viajas, há muito aquela coisa do vou aqui, vou ali, nananana, e às vezes voltas e pensas o que é que eu vi, o que é que eu fiz. Sim. Também podes sofrer com isso, mas viajando sozinho sofre-se menos com Sim. essa questão. Sim, eu adoro viajar sozinho e a equação é muito simples. É essa mesma, passas tanto tempo sozinho que tu não tens mais ninguém em quem te agarrar senão És tu. tu. Portanto, tu tens que aturar as tuas qualidades e principalmente os teus defeitos. E eu aprendo E a deve viver. haver dias difíceis. Eu nunca viajei sozinha. Ou aprendes, eu aconselho mesmo a toda a gente. Acho que é mesmo um patamar que nós, na nossa vida, todos deveríamos ter. Sem medo mesmo, sem medo. Nós vivemos tão agarrados às pessoas que nós temos e nós vivemos tão ocupados e que deixamos de ter silêncios hoje em dia. E o silêncio traz muita coisa mesmo, nem que seja para momentos de melancolia, nostalgia, depressão. Isso tem que ser. Mas acho que as pessoas têm medo de parar. É isso, mas isso tem que ser vivenciado sem nos escondermos nos nossos telemóveis. Já viste o que está a acontecer hoje em dia? Que Sim. é qualquer, Sempre que há uma pausa. sempre qualquer pausa é um scroll down. Sempre. Ou seja, nós evitamos a solidão hoje em dia. E, Que não tem que ser uma coisa má. Não.
E foi preciso eu passar esses momentos bastante solitários, também com o Erasmus que eu fiz fora, porque parecendo que não. Toda a gente me diz, e Ângelo, estavas a viver no Rio de Janeiro, pá, aquilo é que deve ter sido. Pá, mas as pessoas esquecem-se desse processo que também é solitário. Claro, não tinhas lá ninguém, estavas do outro lado do Atlântico. Sim, e são pessoas com outras referências culturais. Queres falar às vezes, queres trazer alguma Portugalidade às conversas e não consegues. Ou seja, isto de viver sozinho lá fora é mesmo uma aula de psicologia para mim. Não a que eu aprendi, uma freudiana, nem a que eu aprendi nos livros, mas uma autopsicologia. Portanto, se não conseguis viver contigo, o que é que andas aqui a fazer? Yeah. Qual foi aquela viagem que tu fizeste em que pensaste, bem, eu devia mesmo ter trazido alguém, porque isto sozinho não faz sentido? Eu senti isso várias vezes. Durante as viagens todas que fazes sozinho? Sim, são momentos que são pincelados nas viagens, que tu de repente. Queres partilhar? É aquela coisa. Mas podes partilhar com quem está, porque tu, inevitavelmente vais conhecendo pessoas, não é? Sim, sendo que eu tenho que melhorar um pouco esse aspecto, porque és bicho do mato. A minha descoberta é muito sozinho, sabes? E mesmo eu já me forço a dormir em hostels, porque os hostels permitem mais conhecer pessoas e tal. Só que eu naturalmente eu vou fazer as minhas coisas, vou conhecer, vou tal, não é? Sempre na minha. E então acabo por me fechar, e é uma coisa que eu tenho que mudar no futuro. Não tens que, mas é engraçado sentir que. Sim, porque a última viagem que eu fiz com a minha irmã foi super visível. Isso, que ela era uma coisa e eu era outra, e então eu aprendi muito com ela nesse sentido. Mas sim, a felicidade só é real quando é partilhada, não é? Dizem isto muitas vezes. E eu às vezes sinto isso. É aquela coisa, aquela urgência de estás perante uma coisa tão avassaladora que só queres contar aos teus. E aí as redes sociais aproximam. Porque basta teres internet num lugar próximo, um cartão de dados que podes partilhar logo na altura. Sendo que não é a mesma coisa, não é? As pessoas estão na sua vida, nas suas complicações, nos seus problemas. Mas já é de alguma forma tentar atenuar as saudades e essa ausência de companhia. Eu adoro ler crónicas de viagem, adoro ver fotografias de pessoas que estão em viagem mesmo. Não fico só invejosa, fico mesmo a sentir que estou ali a entrar. Boa, ainda bem. Sabes uma coisa que eu faço para nunca perder esta coisa da viagem? Porque inevitavelmente quando nós voltamos de viagem há sempre ali um período em que nós achamos que estamos diferentes, e estamos de facto, e que temos uma nova visão da vida e tal, só que inevitavelmente nós adormecemos e ficamos anestesiados. Sim, é uma anestesia geral. Sim, e depois volta tudo ao mesmo, não é? É uma coisa com. Noto uma mágoa aí quando falas disso. Gostavas de alterar. Eu passo várias vezes por isso, não é? É um processo natural. E então o que é que eu faço? Para nunca perder esta coisa das viagens, eu subscrevo várias newsletters de viajantes. Então todos os dias estou sempre a receber crónicas novas. E então faz-me viajar, não é? Porque eles acabam por ser o meu combustível, não é? A minha gasolina que eu preciso para. Ele agora está aqui, uau, esta experiência que ele fez. Eu gostava começas muito logo a planear as próximas, de Porque certeza. Claro que sim. Isto é extremamente viciante. É viciante mesmo. Qual é que é, e agora isto é uma opinião de alguém que, como tu, também vês as newsletters, agora vais ser a minha newsletter. Qual é aquela viagem que tu recomendas mesmo, de todas as que fizeste, fazer sozinho? Fazer sozinho. Amazónia. Eu acho que a viagem à Amazónia me transformou a vida. Sério? Engraçado. Mas eu fui com um amigo, foi das poucas que eu convidei uma pessoa. O que acontece sempre é, eu convido sempre as pessoas, eu convido os meus amigos e todos tu sabes como é que é? Devem ambiente achar que és de fim de semana, jantares, bora marcar isto, pá, na boa, viajar viagens e não sei o quê. E depois puto, ainda falta muito tempo, há 6 meses, sei lá o que é que eu vou estar a fazer daqui a 6 meses. E depois o tempo começa a passar, as pessoas não podem depois por questões de agenda, de trabalho, e o meu trabalho permite-me, eu vivo um bocado ao contrário das pessoas, não é? Sim, quando acaba um projeto posso logo tirar férias, e as pessoas não me conseguem acompanhar nisso, não é? E eu sou daquelas pessoas que quando eu digo que eu vou mesmo. Com ou sem pessoas, eu vou mesmo. E isso impede que muitas vezes me acompanhem. Pessoas como tu. Encontrá-las. Claro, mas o que aconteceu nesta, eu desafiei o Paulo Vintém. Eu não era sequer, eu era conhecido, éramos conhecidos, mas não éramos amigos, só partilhávamos a mesma agência. E tivemos um jantar de Natal da agência em que eu disse esta viagem que eu queria fazer, que eu já ia estar a fazer uma viagem pelo Carnaval do Rio de Janeiro, depois ia à Colômbia e depois queria ir à Amazónia. Falei-lhe do projeto, que eu queria registar isto em imagens, basicamente eu queria fazer uma experiência de sobrevivência na Amazónia com um tour guide de lá.
E desafiei-o. E ele disse: ok, bora. E eu, para mim, para dentro, pensei: ok, mais um que vai dizer que Se vai sim, mas gostar. depois. E então, o que é que Mas ele aconteceu? foi. Eu fui na minha para o Carnaval do Rio de Janeiro, depois estava lá na Colômbia, e um dia antes de eu voltar para o Rio de Janeiro para fazer escala para Manaus, para iniciar a minha viagem de sobrevivência, ele disse: ok, amanhã estou lá. Eu: ok, encontramos no aeroporto no Rio de Janeiro. Ok, bora lá. E então foi uma coisa que eu sempre me contrariei a fazer, que é: eu tenho que escolher muito bem as companhias de viagem, porque mesmo enquanto namorados, aí se vê a saúde da relação. Se estiver Sim. muito bem, vai ficar ótima. Se já for má, vai ficar Vai ficar pior. pior. Mas mesmo com amigos, tens que conhecer bem o biorritmo dos Sim, teus amigos sim, antes sem de viajar. dúvida, sem dúvida. E ali foi engraçado porque foi uma coisa de freestyle. Ok, eu sim, gostava da energia dele, ele gostava da minha energia. Bora lá descobrir isto. Pensava que ele era aventureiro, e eu A também. maneira como começou até foi um bocadinho assim, portanto. Foi. E então fizemos essa viagem, que demorou uns 10 dias, 12 dias. Contratámos um guia turístico que tinha um nome muito engraçado, que era o Rambo, na Amazónia. Nome verdadeiro. Não, Mas no Brasil pode ser. tudo é possível, não é? Yeah. E então começámos em Manaus e depois fizemos a nossa investida pela selva amazónica, profunda mesmo amazónica, em que nós construímos o nosso acampamento, nós Uau. pescámos para Isso é um comer, Survivor. fizemos o nosso próprio alimento, sim, um Survivor ali em condições Controladas. pelo nosso tour guide, não é? Para não morrermos à fome. Sim, é o mínimo. E no final esta experiência foi coroada com a nossa visita a uma tribo indígena. Então nós tivemos 2 dias com a tribo indígena. Sentiste que a tribo não estava minimamente Ali um meio. Ou sim, seja, começou virada literalmente mesmo. aquela coisa de: ok, o que é que o homem branco vem aqui fazer? Como é que nós podemos sacar dinheiro a estes gajos? Mas só depois é que, quando começámos a jantar com eles, mesmo o ritual deles, ou seja, comíamos com as mãos, eles mostraram-nos a comida deles, sei lá, um vinho de açaí, mostraram-nos como eles faziam o álcool, que era fermentavam um abacaxi debaixo de terra durante 15 dias ou 3 semanas, e depois bebemos Isso era aquilo. mesmo verdade, não era para turista ver. Não, Ok. mesmo. E então, depois, como o Paulo sabe tocar viola, ele tinha uma viola com ele, ou eles tinham, não sei, cantávamos uma música nossa, imagina, cantávamos Rui Veloso, e eles cantávamos uma deles, eles ficavam encantados com aquilo. Giro. E eu noto mesmo que houve ali conseguimos passar ali uma barreira de turista e indígena. Sim. E houve uma partilha, não é? Sim, foi muito tocante para mim, foi mesmo muito tocante a forma como os índios vivem. Nós olhamos para essa sociedade, essa forma de viver, como uma forma muito primitiva, e eu vi que não é bem assim. A forma como eles se ligam à natureza e como nós, Ocidente, descartamos a natureza, eles é que estão certos. Nós devíamos pôr não os nós olhos mesmo, neles, não porque é? a natureza nos dá absolutamente tudo o que Sim, nós e precisamos. se nós pensarmos o que é que nós temos para lhes oferecer a eles, se calhar não é nada que eles realmente precisem. Sim, lá está. Parares um bocadinho, não é? Para pensar tudo o que nós temos. São as coisas materiais, não é? E Sim. depois perdem-se outras coisas. Então eu acho que essa foi a viagem que me transformou a vida, tanto que profissionalmente Mas eu que tomei aconselhas a fazer sozinho. sozinho com tour guide, Ok. senão O é tal assim, tour o guide. teu Sim, mas o tour sentido guide de orientação não. Foi nessa viagem que depois pensaste no voluntariado, ou o voluntariado aconteceu Foi. antes? Não, foi exatamente Foi aí? assim. Foi de tal forma transformadora esta viagem, para tu perceberes o que aconteceu. Eu depois recebi um convite para fazer uma novela na SIC, que eu me apetecia na altura recusar. Sim. E depois eu li a descrição da personagem, depois não me senti mesmo artisticamente estimulado na altura para fazer. Sim. Depois do impacto que eu tive com aquela viagem. E então foi a primeira vez que eu de facto disse um não. Recusaste. Sim. Qual era a personagem? Foi feita por Ia quem? ser o irmão do Zé Fidalgo numa Amor Maior, acho eu que era Ok. assim. Acho que nunca tinha dito isso. Mas segui o meu instinto com aqueles muitos receios de estou a cuspir num prato onde como, estou a virar as costas às pessoas que apostaram em mim. Ou seja, foi muito assustador no início, mas depois foi a coisa mais libertadora que eu poderia fazer. Não sabes? estavas intuito, fizeste bem. Mesmo. E então, isto para explicar o voluntariado. Esta viagem mudou-me de tal forma a Amazónia que eu depois queria ter uma experiência que tivesse um impacto dentro de mim nas mesmas proporções. Então eu comecei a pensar, ok, eu de facto gostaria de ter uma experiência de voluntariado. Então depois estava a viver no Rio de Janeiro e uma das minhas vizinhas era a Joana Solnado, que estava lá a fazer uma novela
e ela falou-me que já tinha feito voluntariado em Moçambique com a ONG Help. E eu fiquei muito interessado e fui pesquisar, e assim que voltei a Portugal reuni com elas, ia fazer uma série passado 2 ou 3 meses, e disse que só tinha um mês para fazer voluntariado. Propus-me a dar aulas de teatro em Moçambique, no final desta experiência fazer uma pecinha de teatro, porque coincidia com o dia da criança lá, e tudo deu certo, mas isto foi de facto depois da Amazónia. Ok, e o que é que retiras dessa experiência de voluntariado? Era aquilo que tu achavas que ia ser? Correspondeu às tuas expectativas? Tinhas expectativas sequer? Tinha, mas eu cada vez mais me habituo a não ter expectativas, porque de facto tudo o que vier é um extra, não é? É bom, será bom. E particularmente em África, qualquer expectativa que tu tenhas, aquilo sai sempre ao contrário. É verdade. Sempre ao contrário. Ainda bem que já fizeste uma experiência? Já fiz. Eu tive um mês na Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe. Faço parte de uma associação há imenso tempo e todos os anos nós. Como é que se chama a associação? Sonha, Faz e Acontece. E é uma ilha super pequena, não sei se já estiveste no Príncipe. Não. Vivem 7.000 pessoas na ilha toda. Tem a capital mais pequena do mundo, que é Santo António, onde vivem, sei lá, 1.000 pessoas de tanto, e a maioria da população é jovem, tem entre 15 e 19 anos, por aí. Por isso, pessoas que estão na flor da idade, por assim dizer, e que querem fazer imensa coisa, mas só têm aquela ilhinha. Olha, o nosso contexto foi muito parecido, porque Sim. eu fui destacado, eu fui fazer voluntariado para a ilha de Moçambique. Okay. Também é uma ilha que tem, acho que tem 15 mil ou 3 mil, não, são 3 mil pessoas também, uma coisa assim. É mesmo muito pequenina. É uma aldeia. Sim, e a ilha de Moçambique, vim a saber que já foi em tempos a capital de Moçambique, porque estabelecendo uma reta e vais ter diretamente à Índia. Não é Goa, desculpa lá, fazer confusão, é mesmo para a Índia. Portanto, na altura foi destacado pelos portugueses como a capital de Moçambique. E então há muita influência portuguesa lá. E dos muçulmanos também. É muito engraçado ver como mistura. É uma mistura engraçada. Foi a primeira vez que eu vi um cemitério metade muçulmano, metade cristão. Católico. Sim, católico. Foi muito engraçado. Portanto, acabámos por ter uma experiência parecida. Já viste? Sim, mas era isso que tu dizias. Tens que aprender a não ter expectativas, porque lá não há agenda, uma coisa que tu peças para daqui a uma hora não existe, está pronta quando está. A África tem o seu próprio andar, não é? O seu próprio vagar. Sim. Mas até que ponto não são eles que estão certos? Certo. E muitas das vezes eu acho que esse foi o maior conflito que eu tive durante o tempo que eu estive lá, que foi qual é a moral de nós, do Ocidente, do alto da nossa sobranceria e altivez branca, de chegar a um continente a dizer é assim que tens que fazer. Olha, é assim que tens que fazer. Porquê? Porque é assim. Não. E eles pensam, mas porquê é que eu tenho que fazer assim? Porque é que eu não posso mas tu não simplesmente... foste assim. Eu não fui assim, mas eu sei que é muito comum. E não é comum, é fácil. É muito fácil cair nisso. Assim como é muito fácil cair noutra coisa, e que eu sentia também, que é mostrar-lhes coisas que eles não têm e que dificilmente vão ter. E não falo só de coisas materiais, falo, sei lá, de maneira como te relacionas num relacionamento amoroso, que lá é totalmente diferente. Tu não lhes podes mostrar, ou podes mostrar-lhes, mas tens que ter cuidado. Mas tiveste relacionamentos amorosos lá, é isso que me queres dizer? Não. É que eu não tive essa oportunidade. Não tive, mas falei, lá está, miúdos super, super novos, falei imenso com eles e percebi que a maneira como eles se relacionavam amorosamente era diferente da nossa. É uma sociedade muito machista. Os homens, não há casamentos quase na Ilha do Príncipe, porque quando casas assumes que só tens aquela mulher. Então vais arrastando a tua condição de solteiro para poderes ter vários relacionamentos, mas as mulheres não é bem assim, porque as mulheres ficam conotadas como o que nós sabemos se tiverem vários relacionamentos, e elas sofrem imenso com isso. Então acaba o maior sonho de qualquer rapariga ali ser casar, porque elas sabem que se casarem é porque aquele rapaz não vai de todo ter mais alguém. Então não há casamentos na ilha a não ser de pessoas com 60 anos, 70, porque já sabem que vão morrer com aquela. Eternos solteiros. Então agora, já que eu tenho pouca mobilidade, se calhar caso-me agora. É este tipo de lógica. Uau, não sabia disso. E tu não lhes podes dizer, pá, não, tu podes ir sair com as tuas amigas à vontade, tu podes ter vários namorados, não quer dizer que os tenhas ao mesmo tempo, mas podes ter um relacionamento, acabar, estar com outro, não é? Explicar algumas coisas mas que depois,
como elas e eles não podem viver dessa forma, vão acabar frustrados. E tu percebes que as pessoas mais inteligentes da ilha, e em qualquer comunidade é assim, acabam por ser um bocadinho mais frustradas também quando percebem que não conseguem chegar a certas coisas. Sim. Ou ter certas coisas. E achas que isso é um comportamento exclusivo do país? Não, ou vamos cair no clichê de todo o continente é assim? Não sei. Pai, eu assumo a minha ignorância, não faço ideia como é que será. Não faço ideia. Mas eu acho que é da raça humana. Eu acho que qualquer pessoa que tu ponhas em condições assim acaba por sentir isto. Mas há comportamentos parecidos nos continentes. Mas não sei, Ásia, esta questão da Médio Oriente é outra coisa. poligamia e não sei o quê, e da sociedade machista e patriarcal é uma coisa um bocado transversal às sociedades. Varia a maneira como. Mas aí será justo dizer que nós já estamos um pouco mais à frente no que toca a direitos um bocadinho, mas se humanos, tu fores cavar fundo. Tudo bem, mas já é um passo. Sim, não é? já é claro. Okay. Acho que somos um bocadinho mais civilizados. Isto era outro podcast, não é? Sobre feminismo. Não, era muito fixe fazer aqui um pause e avançares tipo 200 anos só para ver como é que está a coisa. Sim, e depois voltar outra vez. Não sei se estará assim tão diferente. Para ver se nós estamos são muito cíclicas. Mas eu quero acreditar que sim. E eu acho que na questão dos direitos de igualdade as coisas vão pelo caminho certo. Ok, como eu vou viver até aos 200 anos, eu vou poder. Não, vou viver. Vais, portanto, vou poder dar esse feedback. Sim, vais num outro podcast contigo. No vídeo do YouTube. Será que haverá YouTube daqui a 200 anos? E o quê? Não. O que é que vai haver daqui a 200 anos? Se tiveres que imaginar. Tudo em telepatia, já viste? O povo brasileiro recebeu-te bem quando estiveste lá? Ou sentiste que eras sempre o Portuga? Eu acho que eternamente serei o Portuga, mas isso não é necessariamente uma coisa má. Sim. Passando uma barreira inicial que ainda existe e é forte na imagem estereotipada que eles têm dos portugueses, claramente depois não é de me conhecerem, não é por ser eu, mas é muito forte, eles julgam mesmo muito. Há uma série de coisas que estão muito impregnadas na imagem que tem um português, muito resumidamente. Por favor, surpreende-me. O português é burro. Sério? Sim. Sim. Sim, há uma série de preconceitos. Ou que a mulher ainda tem um lencinho na cabeça, exato, e tem um bigode, claro, e elas chamam todas Maria e nós Manela e Joaquim, e que nós vamos todos para o Brasil abrir padarias. Mas isto tem muito a ver. Eu acho que somos tristes e gostamos de fado. mas eles têm ou seja, porque é que eles têm esta imagem? É só. Lá está, como eu passo tanto tempo sozinho a viajar, eu perco muito tempo a pensar nessas coisas. Acho que tem muito a ver com o 25 de Abril, com a imigração, o surto de imigração que houve nessa altura. Pessoas mais velhas, No fundo são os únicos portugueses com os quais eles tiveram contacto. Ao contrário de nós, que temos contacto com eles desde as novelas, desde sempre. Sim, mas vira a coisa ao contrário. Okay. Também há um tipo de imigração que veio para cá há 20 anos, e então a mulher brasileira tem uma conotação, o homem brasileiro tem uma conotação. Mas era isso que eu te estava a dizer. Mas que agora está a mudar? Não. Essa vaga de imigração veio no final dos anos 99, início dos 2000. E aí é que os portugueses ficaram a saber que havia outro tipo de Brasil que não o Brasil das novelas. No nosso caso é o contrário. Sim. O Brasil das novelas era o brasileiro branco, rico, com criada, e o brasileiro favelado. Sim. E os que vieram para cá era um intermédio de outro Brasil. Nunca nas novelas era mostrado o Nordeste, ou certo. Percebes que foi o que veio para cá. Talvez de um outro extrato social, sem dúvida. E que agora está a mudar. Isto é muito agora engraçado, muda outra vez. porque agora como a situação económica e política deles está muito má, há muitas pessoas da nossa idade a virem estudar para cá. Portanto, são pessoas como nós. Sim, igual. E só vai contribuir para que... É a tal classe média que o Brasil acabou por ter quando o Lula foi para o poder e tal, e que agora também está... Certo. Enfim. Mas acho que isso vai contribuir. Muito as crises políticas e esses problemas, ou não? Sinto muito que há assuntos proibidos. A sério? A política é Censura? muito... Censura nas conversas? Proibidos no sentido em que eu vou iniciar uma guerra que não posso ganhar. Dando a tua Tens opinião? duas fações. Não há, Okay. Parece que chegas a um ponto em que não há. Não Acho podes que é tipo discutir futebol uma coisa. Em Portugal. Mas muito que pior. Crias inimigos, não é? Quando insistes. Mesmo, sim. Ou estás de um lado de uma facção ou do outro lado da barricada.
fica difícil dialogar assim, não é? Sim, sim. E tu, se calhar, enquanto estrangeiro, não sei como é que eles ouvem um estrangeiro perante ficam interessados, porque de repente eles querem saber como é que as pessoas olham para aquilo de fora. Sim, mas eles têm essa percepção. Eles têm a percepção que ainda têm que melhorar. Todos os povos têm que melhorar, obviamente. Claro, mas há uns com umas mudanças que precisam de ser mais drásticas, têm a ver com a essência do próprio povo, do que outros. Mas eles estão conscientes em relação a isso. Pelo menos as pessoas com quem tem muito a ver com ser um país tão grande, com uma população tão diferente. Exatamente, claro. É muito heterogéneo, é muita gente. Verdade, é verdade, é muita gente. Torna-se muito difícil fazer. Sabes quantos são? São 207 milhões. Fogo. Claro que sabes quantos são. Fala-me da série que fizeste no Brasil, Desencontros. Não foi? Fizeste 2 episódios da série, não foi? Sim, 2 episódios. Ok. Ficaste tipo histérico quando tu recebeste o convite? Já sabias que ia acontecer? Como é que foi? Foi uma batalha dura. Porque eu fiz Então Erasmus. impuseste-te. Não, eu conto a história tenho que mesmo. entrar aqui. Eu fiz Erasmus lá há 2, 3 anos, mas tinha um visto de estudante que não podia trabalhar, ou seja, ou estudava ou trabalhava. Então, depois, mais tarde, vim fazer uma novela cá para amelhar algum dinheiro para poder voltar. E entretanto consegui finalmente um visto de trabalho de 2 anos que me permitia então trabalhar. E foi um processo nós estamos sempre a fazer o que eles chamam de testes, que são os nossos castings. E as minhas características são muito específicas por causa da minha língua, que é a mesma, mas o meu sotaque, não é? Ou seja, numa primeira instância, nos primeiros papéis, eu terei de facto de fazer de estrangeiro. Não, mas terei que fazer de estrangeiro, de português, percebes? Claro. Então, por exemplo, não me podem pôr numa família em que o meu pai e a minha mãe são brasileiros. Quer dizer, de repente, o que é isto? Sim. De repente ele viveu imenso tempo fora. Exato, sim, demasiado que nós não entendemos o que eles dizem. E então, neste caso, como eu estava a viver no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito ligado à televisão, mas mais concretamente à Globo. Okay. O teatro que existe no Rio de Janeiro vive muito numa das figuras públicas que, quando não estão a fazer novelas, estão a fazer teatro. Enquanto que São Paulo vive muito do teatro, a cena teatral é muito forte e cada vez mais vai tendo séries. Isto para dizer que todos os castings que eu fiz 2 castings para esta série, foram em São Paulo. Então, como eu estava completamente falido na altura, o que é que eu tive que ir fazer um casting lá? Não tinha dinheiro sequer para o avião. Então só tinha uma opção, que era ir de autocarro, e eram 6 horas de autocarro até lá. Então eu fiz essas 6 horas de autocarro e fui fazer o casting. E eu juro-te, eu tinha tipo 40 euros no bolso. Já tinha pago a viagem, tinha 40 euros para voltar, para fazer o casting, transportes, etc. Eu dormi por 10 euros num hostel, num quarto com 12 pessoas. Eu lembro-me que, todas de nacionalidades diferentes, eu lembro-me que tinha que estudar o texto para o dia a seguir. E então eu pus assim um cobertor a tapar a minha camarata para ninguém me ouvir, e fiquei assim com a luz do telemóvel e fiquei a passar o texto, a decorar o texto e tal, em português do Brasil. E foi assim nestas condições. No dia a seguir foi lá, ele pediu-me para fazer, o realizador pediu-me para fazer nas 2 versões. Faço isso muitas vezes lá, é para eles verem os 2 estilos. Claro que eu me sinto muito mais à vontade e livre fazer como português de Portugal. Português do Brasil acaba por ser um bocado um colete de forças. Aquilo correu bem, deu certo. E depois a série ia ser feita em São Paulo. Como o real não está muito valorizado em relação ao dólar e ao euro, obviamente eu não recebi muito dinheiro. Eu recebi bastante menos do que receberia cá em Portugal. Tanto não só mas por isso. Prestígio. Claro, prestígio. Não sei se. O prestígio não é uma coisa má? Não, mas isso é isso que estás a dizer, não sou tu eu. Achas qual que prestígio? não? Para mim foi um trabalho. Perdi-me o que eu estava a dizer. E não só porque eu sou um ator desconhecido lá, portanto, basicamente o que eu recebi deu-me para pagar as viagens para São Paulo e a casa. Não, nem isso. Não. Porque o que é que acontecia? Eu tinha que gravar 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana. Eu, como optei por ficar a viver no Rio de Janeiro, eu apanhava o autocarro 3 vezes por semana, à meia-noite, chegava lá às 6 da manhã. Não foste viver para São Paulo? Porque eu já tinha um quarto pago. Eu estava a viver num quarto no Rio de Janeiro, foi aquela coisa, já tenho um quarto pago, ia para lá, ia gastar mais dinheiro. E então justificava-me. E porque era verão no Rio de Janeiro também, e é muito bom. E então tinhas predispus-me a isso. Já no Rio de Janeiro? Sim, prioridades, não é? Claro que sim. Sim, mas foi muito engraçado. Gostaste? Gostei, a série chama-se Desencontros e passou, portanto, isto foi para uma produção da Sony Sul América, passou em todos os países da América do Sul e que possivelmente vai ser distribuída pela Netflix Brasil. Não vamos ver cá? Se for Netflix Brasil, não, só quem tiver uma
uma password lá. Isto ainda não está garantido. Sei que a primeira temporada passou na Mas Netflix. depois vais arranjar maneira de pôr isso no Quero YouTube. muito, não é? Eu quero nem que seja para ver o meu trabalho, porra, Claro. não é? Tu ainda não viste. Mandaram-me assim fizemos um grupo de WhatsApp, que agora está muito em moda isso. Um videozinho, um snippetzinho. Não, assim gravado a televisão. Olha, você está Yeah. aqui, Muito aparecendo. Foi E engraçado. depois disso não choveram mais convites? Aquilo vive muito de eu, por enquanto, não é? Nesta altura do campeonato, de estares presente, de te verem, de ires a castings, é muito uma coisa de amanhã precisamos de ti, e é uma coisa que à E tu distância não eu ainda não estando lá. preciso, não é? Que eu ainda não consigo ser omnipresente. Talvez daqui a Podes fazer 200 anos. Skype. Sim, exato. Não Mas é um casting por Skype e vais a correr. Não, mas há muita coisa, uma coisa que muito agora está em voga, que é self-tape. Ou seja, eu tenho feito algumas self-tapes que é, eles dão-te o texto, eles só querem ver um registro teu. Então, Desculpa, estás a dizer self-tape e fica muito parecido com outra coisa. não é nesses propósitos. Essa é já mesmo... passou de moda. Exato. Yeah. Sim. Isso é sex tape. Sim, É outra então, coisa. self-tape, Então tens feito dão-te um muito. texto e é ótimo porque não estás tão nervoso porque estão pessoas ali a ver-te. Não, podes errar às vezes se tu quiseres e mandas um Exato. vídeo que possivelmente será aprovado ou não. Se fores aprovado, Boa. passas por uma fase de uma triagem final, percebes? Então isso é bom. Ok. E vi nos teus stories, tens um destaque só para os desencontros, Claro. em que falas do que saiu na imprensa, novo galã português no Brasil. É assim que te sentes, não? Claro que não. A forma como me Se apelidam. eles souberem quanto é que ganhaste com. Exato. Já não te chamam galã. Exato. O que é um galã, não é? Exato. Vamos aqui a um tema final, só porque é assim mais recente. Para ti faz sentido ou não faz sentido toda a polémica criada à volta daquele Insta Direct, Insta cenas que tu fizeste com o teu amigo? Faz zero sentido. Zero sentido. Claro que Pronto, era sim. só para esclarecer. Meu Deus, como é que. Mas eu já começo a criar uma Barreira. uma carapaça à minha volta que me torna. Que me blinda em relação a essas coisas. Porque Mas quando estás a fazer, tu não tens noção. Essa é a minha dúvida sempre em relação a pessoas que sabem que estão muito expostas e que as revistas vão pegar em tudo. Tu tens noção do que é que vai ou não? Cada vez mais tenho essa sair noção, na percebes? imprensa. Cada vez mais tenho essa noção. Inicialmente, até estávamos a ter esta conversa em off, que é uma conversa num podcast é para um nicho muito específico. Sim. Então há ali uma sensação de liberdade de que tu podes podes mesmo dizer sentir dizer tudo o que tu quiseres, porque quem está a ouvir são pessoas que gostam mesmo. De repente passamos para o YouTube. Inicialmente o YouTube era assim, mas como é acompanhada de vídeo agora, e eu tenho um plus de eu quase não dou entrevistas, ou seja, todas as citações que eu tenho. Não, eu estou mesmo a dita imprensa cor-de-rosa, Sim, isso sim, não tenho especial Vais apreço fazer por, uma capa a por dizer essas que estás entrevistas. grávido, essas Exato, grávido. Ainda não. Fotografias na praia. Exato. Com a barriga. Exato, porque me pagaram uma viagem e tal, num destino Não me paradisíaco. digas que isso acontece. Sério, Segue. acontece. Já ouvi falar. Portanto, como isto é acompanhado de vídeo, como eu. Ou seja, como eu não dou entrevistas, todas as citações que eu tenho ou são das minhas descrições de Instagram. Que são espetaculares, tenho que dizer isto. E que hoje em dia. Obrigado. E que hoje em dia qualquer post que eu faço é uma notícia. Quer dizer, mas tudo sempre numa onda de descontextualizar uma coisa que ele disse. Porque depois é a tal coisa do clickbait. Ok, eu cliquei nesta coisa que parece polémica como caraças. E depois vais a ver, porra, isto é o post que ele fez, não tem nada de mal. Já tinha visto. Sim. Algo do género. Isto misturado com uma certa ingenuidade da minha parte, é verdade, ingenuidade da minha parte, no sentido em que eu acredito que nós povo português, estejamos mais descomplexados e descontraídos em relação a alguns Temas. assuntos, mas que depois batem-me com a porta na cara a dizer não, isto ainda é um tabu. E acho que é isso, percebes? E isso toca em relação a vários temas. Quer dizer, falar em relação a viagens, ou a sexo, ou a drogas, ou whatever. Tudo o que seja tabu ainda tem que ser com pinças, percebes? Sim. E isso custa um bocado enfrentar essa realidade. Yeah. Mas é o que é e eu tenho que me adaptar, ou se não me adaptar, vou viajar. Exato, isso já ninguém te chateia, Exato. certo? Olha, vamos fazer um jogo que é o Guess What. Tu não ouviste o podcast da Bumba até ao fim, Não. portanto não ouviste o Guess What. Guess What? No Guess What o que acontece é, eu pego em três categorias
em que a pessoa supostamente é boa e faço-lhe perguntas sobre essa categoria e a pessoa acerta ou não. Ai, Por norma, eu tenho comida para oferecer, mas hoje não. Olha, estou cheio de fome. Porra, nem lanchei. Mas olha, não se vez acertares nada, as 3, pagas-me um sushi. Aí, Não, mas sushi é não caro, hoje. caramba. Então, eu também mas- não ganho muito. Ai, pois é, na rádio, pessoal. Não. Esquece. Não Mas aparecemos. eu também não, sou viajante, lembras-te? Olha, então não sei. Vamos ter que ver se alguma marca nos oferece sushi. Tá bem, Pode ser? fica prometido. Pronto. Então eu tenho aqui para ti Brasil. Não é? Viveste o quê? 2 anos e meio? 2 anos? Não, estou Vais on e vivendo, off não lá, é? assim. Então Uma deves saber temporada imensa lá, uma coisa. temporada cá. Sabes que são 207 milhões, portanto sabes tudo. Ai meu Deus, o que é que me vais Cinema contar? Sim. ou descrições de Instagram? Qual é que é a pergunta? Brasil, cinema? Não, isto são categorias. Ah, Cada sim. categoria abre 3 perguntas. Uau! Uau, Tipo aquele eu jogo que nós pensei tínhamos mesmo- quando éramos crianças. Sim, sim, sim. Como é que isto chamava? Quantos queres? Quantos queres? Ou cocas. Se és do Porto dizias cocas, se calhar. É isso, vamos jogar ao Tu cocktail. não tens sotaque, que não falámos sobre isso. Tenho? Não tens. Pá, eu tive necessariamente que perder o meu sotaque, tinha Ok. bastante, com 18, 19 anos. Treinaste para perder? Não, sim, porque eu fiz o tal projeto chamado Pica na RTP2. Notava-se muito que eu tinha um sotaque muito carregado, Ok. porque eu tinha a irmã na ficção, era da Alcobaça, então eu era completamente neutro. E então às vezes Como tinham que cortar as minhas cenas porque eu dizia e que é? Tipo, corta, Ângelo, não é? E gozavam e tal. E eu todos os dias ia com aquilo e ia pronunciar corretamente para casa. E acho que o meu ouvido também treina-se bem. Sim. E então acabei por perder. Mas volta sempre quando eu estou assim mais chateado, Claro. quando eu estou numa Mas discussão. aqui não se nota. Ok. Mas olha, por acaso é uma coisa que eu já tinha pensado nisso. Nós nunca vemos, nem pivôs de televisão, nem nas telenovelas, pessoas com sotaque, a não ser que a personagem seja Sim. uma personagem que tem que ter sotaque. Ficas mais Eu acho apto. acho isso, não sei se não acho isso errado. Ficas mais apto a ter mais trabalho. Mas se tiveres um sotaque Mas é muito. que se assume que o sotaque de Lisboa, porque nem sequer é o mais perfeito, é o sotaque que toda a gente tem que ter. Da mesma forma como na Globo é o, do Rio- é o carioca. E se há um sotaque específico, é retratado num núcleo da novela. Exato. Lembra-te de uma coisa: tens de fazer este exercício que é ouvires todas as personagens a falar um sotaque específico todos os dias na televisão e a ferir-te o ouvido, Verdade. parecendo que não. Sim. Então é preferível que sejam assim pequenas pinceladas assim. Uhum. Eu contra mim falo. Sim, Eu sim, adoro claro. o sotaque nortenho, adoro ouvir Eu melodias. também, e basta ouvir um dia e já estou a falar igual. Mas tu és de cá. Sou. Mas não sou de Lisboa. Sou É. perto. Porque imagina, uma pessoa tem um sotaque de Castelo Branco, depois vai sempre Sim. fazer, ou de Viseu, depois sempre vai sempre fazer quê? De padre, não sei quê, não sei quê, não sei quê. Yeah. Este é nortenho, ok, vai ser Sim. o estereótipo de labrego, é isso? Quer dizer, não. Temos que Sim. ser mais aptos. Sim. E também é um confiar nas nossas capacidades. Se for preciso fazer um sotaque, fazes. Já me aconteceu também. Isso é bom. Num projeto, sim. É que eu não fazia ideia que tu eras do Porto. Yeah. Então, queres Brasil, cinema ou descrições de Instagram? Para te explicar, nas descrições de Instagram, o objetivo é que tu tentes adivinhar quem foi a personalidade que disse. Ou que não usou ponhas essa nisso. descrição. Não, porra, eu gosto tanto com o Instagram e com o que eu vejo lá. Vamos ao cinema, vá. Cinema. Não acredito que jogaste pelo seguro. Podemos jogar os três ou não? É na boa. Tu queres as perguntas Boa. todas? E Oh, meu Deus. fazemos assim rapidinho. Então vá, rapidinho. Bora. Então começamos pelo Brasil. Bora, na boa. Então vá. Só existem 4 países no mundo maiores em extensão territorial do que o Brasil. Esta é super fácil. Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Está certo. A maior praia do mundo é brasileira. Que praia é essa? Foda-se. Uau, as neiras. Uau! Não é essa? Não é praia do foda-se. É não. Olha, pá, não sei. Jericoacoara, não faço ideia. Não, fica em Rio Grande do Sul. É a praia do Cassino, na cidade de Rio Grande, e possui mais de 200 km de extensão. Uau. Vamos marcar uma viagem para lá. Vou-me perder lá. Depois vais. Ok. Imagina encontrares uma pessoa tipo, estou aqui na praia do Cassino. Mas Em que o sítio? GPS não está a Estou ao pé encontrar. do chapéu amarelo. Exato, tipo, qual deles? Yeah. E era em Coimbra, estás a ver? Sim, 200 km. Yeah. O Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal, sim ou não? De Portugal. Não, foi a capital do Império Português fora de Portugal. Está Sim, certo, não é? Acho sim. que foi isto. Olha, acabaste por responder bem. Sim, Ok. e foi a primeira e única capital Sim. europeia fora da própria Europa. Exato. Na altura do Império, Ok. não é?
Muito bem, Boa. olha, estão boas as do Brasil, erraste uma. Ok. Agora vamos às do cinema. Bora lá. O que define se um filme é ou não uma longa-metragem? A duração? Sim. E qual é essa duração? São uns 90 minutos? Espera aí, deixa-me lá ver. Depende muito. Posso dizer que há Curta-metragem. regras diferentes. Nos Estados Unidos há uma A partir de regra. 70? Não, queres mandar outro número? 200? Não, porque olha, o que Mas eu estás aí perto, é isso. que É aprendi era 80. É 80? A Yeah. curta-metragem era até 20 minutos. Sim. A média o compreende até aos 90 minutos. Sim. E sim, 90 minutos faz sentido, porque com créditos a história aos tem que ser 90. contada em 3 atos. Mas isto varia muito se tu estás no Reino Unido, se é a regra do British Film Institute ou do pois, Screen isto era Actors Guild. super importante, Bem, porque mas eu tu não tinha podias esse dado. saber, não é? Você Não fez sei. conservatório. Então, não sei Pois. se aprendes isto no conservatório. Não, isso foi na ETIC, a realização foi na ETIC. Pois não, a foi, sério. pois foi. O filme mais caro de sempre, sabes qual foi? Avatar? Eu também achava que era o Avatar. Mas foi. Mas foi em 1963, o Cleópatra, que tem Elizabeth Taylor. Eles gastaram 44 milhões de dólares, o que no dia de hoje seria o equivalente a 300 milhões de dólares. Sério? Com Uau. cenários, figurantes e não sei o quê. Já viste a Cleópatra? É incrível. Já vi quando era criança, sim. Olha, tens E a que ver Elizabeth outra vez. Taylor era a maior do mundo. E tinha um eyeliner perfeito. Foi a primeira coisa que eu reparei, amiga. Do início ao fim tentar fazer igual. Maior sucesso de bilheteira também não foi o Avatar. E este é da nossa altura. Eu vibrei imenso com este filme. Opa, foi os Avengers. Não. Não, Sucesso de altura. bilheteira. da nossa altura, tipo adolescência. Sucesso de bilheteira? Sim, o maior sucesso de bilheteira até hoje. Nada de Senhor dos Anéis, Harry Potter. Não. Olha, não sei. Projeto Blair Witch. Não te Foi? lembras? Opa, mas isso está atualizado. Tens a certeza Achas que eu fui absoluta? um site de 2001? Vamos deixar esta em stand-by, porque isto custa muito a acreditar. O Projeto Blair Achas? Witch foi o filme mais visto de todos os tempos. Dizem que rendeu. Não, sucesso de bilheteira. Sucesso de bilheteira. Mas atenção. pode ter a ver com aquela coisa Não, é as pessoas que foram ao cinema ver o filme. Sucesso de bilheteira. comparado com o que o filme custou. Exatamente, o filme custou tipo 27 Pronto, dólares. mas então poderá ter a ver com isso. Claro que tem, então, mas o sucesso de bilheteira faz sempre essa. Porque o filme de facto foi muito barato, não era? Claro, foi, porque supostamente aquilo era para fingir que Que- não era um filme. Exato. Alguém encontrou aquela cassete e aqueles miúdos morreram os 3 na floresta Sim. por causa da bruxa, não sei o quê. Pois é. Epá, olha, fiquei muito a mal na 25, não, fotografia. 25 mil dólares foi quanto custou o projeto Blair Witch, rendeu 150 milhões. Uau. What the fuck? Realmente, eles Incrível. por isso é que eles nunca mais fizeram nada. Se Foi calhar, isto. ou então morreram mesmo. Então- Fiquei na dúvida. Ou estou numa praia na Tailândia neste momento a Sim. dizer fuck the world. Olha, descrições de Instagram. Bora Vamos ver lá. se adivinhas. Quem é que escreveu numa foto, numa descrição de uma foto: não faças da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-la a limpo. Luciana Abreu ou Fátima Lopes? Podes dizer a citação outra vez? Posso. Não faças da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-la a limpo. Concordas? Luciana? Tá certo. Ok. Mas concordas com esta citação? Não, como é que é? Diz Não lá. faças da tua vida um Não faças rascunho. da tua vida um rascunho. Podes não ter tempo de passar a Passar limpo. a Ou limpo. seja, no fundo, só Sim. se vive uma vez. Só se não é? vive uma Isto é vez. o iolo, o carpe diem da Sim, vida. exato. Só se vive uma vez. Sim, acho que até é uma metáfora engraçada, não é? Para viver que vivas intensamente as coisas Sim, e que sim. Agora não queres vivas a tentar medo. adivinhar qual era a fotografia? Espera, um decote. Estava em biquíni na praia. Foi, Foi. Tá tão certo. clichê. Viver a vida. Eu gosto muito da Luciana. Sim, eu também. Aliás, sigo, não é? Olha, mais uma vitória, família. Encontrei os meus óculos que não via há mais de 6 meses. Fogo. A vida é mesmo uma montanha russa. Ágata ou Rui Maria Pego? Eu ia para o pego. Achas? É, porque Resposta ele final. é engraçado nas descrições Ele é e tem, funny. e tem Não. um humor peculiar. Não e foi? trata os seus fãs sempre por família. Ah, boa. Sim, está Ok. certo. No entanto, a Ágata também trata os seus fãs por família. Portanto, E eu trato a minha família por família também. Engraçado. tem graça, não é? Grupo no WhatsApp, família. Exato. Tudo tem um fim, menos o caminho que percorremos até ele. Mariana Monteiro ou Kelly Bailey? Kelly Bailey. Mariana, a Mariana? Monteiro. A Mariana disse tudo tem um fim. Só... Menos o caminho menos que o percorremos até ele. Pronto, está bem. É engraçado como tu mudaste aí a tua maneira de. De quê?
Não sei, parece que a ideia que tu tinhas da Mariana não corresponde. Não, porque eu já trabalhei com ela e ela é uma miúda super interessante. Pois é. Não havia a ter escrever uma situação assim tão clichê. Uma situação. Uma situação dessas. Vamos à última então. Ok. Quando o teu eyeliner envergonha qualquer panda. Elizabeth Alba. Não. Filipe Galrão ou Ângelo Rodrigues? Fui eu. Foste Boa. Tão estúpido isto. Gostei muito. Não, foi muito bom. Esta da camisa, sei lá, Ok. tens imensas boas. Também esta do envergonha, a do cabelo. O teu cabelo também envergonha alguém, não me lembro é o quê. Não sei. Não sei. Eu não consigo domar o meu Mas cabelo. é muito fixe. Eu rio muito com. Aliás, Entendes as coisas que eu digo? É que eu acho que muitas vezes. Sou minimamente inteligente, minimamente Boa, só. ainda bem. Entendo. Conheces e acho uma coisa graça- chamada ironia e sarcasmo, não é? É que isso. Os teus seguidores não. ah, Alguns. Sim. Questionam-te sobre aquilo que tu descreves. Não, a primeira coisa mesmo é não lerem. Não lerem. Mas eu ia-te dizer isso. Montes de vezes eu não vejo as fotos, eu leio as descrições. Então tu és, de facto, Eu primeiro leio a descrição. tu és uma minoria, porque a primeira coisa Porque é isso que eu fazeres um faço double comigo, tap. estás a ver? Eu dou imensa importância àquilo que eu escrevo. Sim. Então acabo por fazer isso com as outras pessoas. Sim. Mas noto outra coisa que muitas pessoas faltaram a uma aula de português muito interessante sobre figuras de estilo. E então, ironia, não sabem o que Não é. sabem o que é. É literal. Mas como Ironia assim estás a sarcasmo. dizer isto? Ficam chateadas. Yeah. Pronto, olha, Ângelo, foi um gosto. E já Olha, a acabou. mim também. Estou a ser Mas- irónico. Estou irónico. Ok. Ahm, Estás farta? Não estou Tá farta, mas normalmente deixo o fim para os meus convidados. Ou seja, diz o que te apetecer. Isso é horrível. É Não o que tu podes quiseres. terminar assim o programa. Posso. Tipo, olha, manda uma mensagem para os fãs lá em casa. Não é para os fãs. Imagina, podes fazer o que tu quiseres. Já houve pessoas a promoverem casas que têm à venda, pessoas a promover, a pedir para serem saudáveis e para comerem bem, Ok. pessoas a pedir para ouvirem mais o podcast. É o que Ok. tu quiseres. Boa. Ouçam mais podcasts, assinem os podcasts de pessoas que que vocês achem interessantes, ou pelo menos comecem, já se não estão familiarizados com os podcasts, vão por áreas, ou seja, se gostam de humor e simpatizam com esta pessoa, assinam essa pessoa. E é um exercício bastante engraçado de estar ou a cozinhar, ou a lavar a louça, ou estar Ou a ir para o conduzir. trabalho, ou a conduzir, e estar só a ouvir uma pessoa a discursar. Acreditem que é uma forma de mudar a vossa perspectiva em relação a alguns temas. Eu amadureço muito só a ouvir pessoas falar. Acredita, É mesmo. verdade, aprende-se imenso. É Promoção quase como ler, mas não não estás a usar os olhos, estás a usar É. os ouvidos. É. É De diferente. repente, esta pessoa tem esta perspectiva. Engraçado, nunca tinha pensado nisto desta forma. Sim. Engraçado. Promoção pessoal agora. Falei do documentário há bocado, mas não disse o nome. Chama-se A Terra dos Mil Sorrisos. E eu não disse outra coisa. Imagens desse documentário não foram usadas já Pois posteriormente foi. para a Pois série. foi, nós esquecemos de dizer isso. Que é, Sim. eu registrei toda esta experiência do documentário, do meu voluntariado. Reuni as imagens num documentário chamado A Terra dos Mil Sorrisos, que está no YouTube, é só digitarem e está lá. E isto saiu absolutamente tudo do meu bolso. Eu literalmente fiquei em prejuízo com aquilo, porque eu paguei tudo, literalmente. Só trabalhei como editor, de resto eu fiz absolutamente tudo. Mas esta coisa foi coroada por duas coisas bastante bonitas que aconteceram. A RTP África depois veio pedir-me um documentário para passar, Boa. e depois, um ano mais tarde, a personagem que eu fiz na série Desencontros, lá para a Sony Sul-América, era um português, campeão de xadrez, que tinha estado a fazer uma missão de voluntariado em África. E eu só soube isto no primeiro ensaio, quando eu li o guião. E eu disse: não, isto é demasiado. Feito para ti. Sim, isto não pode passar em branco. E disse-lhes que tinha feito um documentário. Eles disseram para eu mostrar o documentário. Gostaram tanto do documentário que disseram que iam usar algumas imagens na série. Foi isso que Porque está bem aconteceu. feito. Uau, já viste? Incrível mesmo. Uma coisa que sem Não ficaram expectativas nada, nenhumas. E não ficaram nada arrependidos de te ter escolhido de certeza no casting. Espero que não. E vês como este minuto foi tão valioso? Foi. Eu sabia. Boa. Obrigado por me dar a oportunidade por Nada. dizer umas coisas de. Volta sempre, se quiseres. Não, para o sushi. Volta para o Sim, sushi. vais ter que me pagar um sushi, tenho que ter pena.